Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo da disciplina Economia de Mercado da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, por meio do programa UEMANET. Nós somos o grupo Vozes do Passado e hoje vamos apresentar o tema Processo da Industrialização da Economia Brasileira, um assunto fundamental para entender o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Essa atividade faz parte da nossa terceira avaliação da disciplina e foi produzida com base nas unidades 3 e 4 do nosso material didático, além de outras fontes complementares. O vídeo está dividido em 4 partes, com a participação de todos os integrantes do grupo. Eu, Rian, a senhorita Lilian, o Gabriel e o Kerlison. Esperamos que gostem da apresentação e que ela contribua para o entendimento do tema. Agora vamos começar. Antes de falarmos diretamente sobre o processo de industrialização no Brasil, é importante entender o que foi a Revolução Industrial no mundo, pois ela influenciou diretamente a nossa história econômica. A primeira Revolução Industrial começou no final do século XVIII na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor, mecanização da produção, principalmente no setor têxtil. A segunda revolução, no final do século XIX, trouxe a eletricidade, o uso do petróleo e o surgimento da produção em massa. Já a terceira revolução industrial, no século XX, marcou a automação das indústrias com o uso de eletrônicos e computadores. E hoje, vivemos a quarta revolução industrial, baseada em tecnologias como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e Big Data. Essas transformações moldaram o cenário mundial e também abriram caminhos para a industrialização em países como o Brasil, mesmo que em ritmo e contexto bem diferentes. Olá, meu nome é Lília. Irei falar sobre os primeiros passos da industrialização do Brasil. O início da industrialização no Brasil foi um processo lento, com raízes no século XIX, mas que se intensificou principalmente a partir da década de 1930, bem tardio em comparação a outros países, praticamente 200 anos depois da industrialização da Europa, por exemplo. A industrialização brasileira ela foi marcada por diferentes fases e fatores, incluindo a substituição das importações, o papel do Estado e o impacto da cafeicultura. Entre 1500 e 1808, a ausência de atividade industrial e econômica brasileira era primária. De 1808 a 1930 surgem no Brasil as primeiras atividades industriais, com o protecionismo econômico. Essas indústrias elas estavam principalmente ligadas à extração de minerais, produção de tecidos, calçados e alimentos. O protecionismo econômico é uma política estatal que visa proteger as indústrias nacionais da concorrência estrangeira, através de medidas como tarifas alfandegárias, subsídios, cota de importação e barreiras não tarifárias. O objetivo é favorecer os produtores locais, aumentando a competitividade no mercado interno e, consequentemente, o crescimento econômico. Dentro desse protecionismo econômico, foi criada em 1844 a Lei Alves Branco. Essa lei ela incentiva o desenvolvimento industrial ao aumentar as tarifas de importação, tornando os produtos estrangeiros mais caros e, portanto, a indústria nacional mais competitiva. No início da industrialização no Brasil, encontrava-se as indústrias concentradas na região sudeste. Ela só foi descentralizada indo para as demais regiões na década de 1970 em diante. Diante desse contexto, a industrialização no Brasil revela um processo lento e gradual, marcado por fases distintas e influências variadas, desde a ausência de atividade industrial até o fortalecimento de uma base industrial na região sudeste. O desenvolvimento econômico brasileiro foi influenciado por políticas de protecionismo, como a Lei Alves Branco, como eu já citei anteriormente, e por fatores como substituição de importações e o papel da cafeicultura. Apesar de seu início tardio em relação à Europa, a industrialização brasileira avançou ao longo do século XX, passando por etapas de concentração regional e, posteriormente, de descentralização, refletindo a complexidade dos desafios enfrentados pelo país para consolidar uma matriz produtiva mais diversificada e competitiva. Meu nome é Gabriel e estarei dando continuidade à apresentação do nosso trabalho sobre o processo de industrialização da economia brasileira. O meu tópico é a ação do Estado e crescimento da indústria.
O grande avanço na industrialização brasileira veio a partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas. Ele criou empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional e mais tarde a Petrobras. Neste período, o Brasil começou a usar a política de substituição de importações, ou seja, parou de importar certos produtos e passou a fabricá-los aqui. Depois, Juscelino Kubitschek e seu plano 50 anos em 5, houve um grande incentivo à indústria automobilística com a chegada de montadoras estrangeiras. Durante o regime militar, a indústria continuou crescendo, mesmo com muitos problemas sociais e o aumento da dívida externa. JK atraiu o investimento estrangeiro, especialmente das empresas dos Estados Unidos e da Europa, para implantar indústrias. Os resultados foram o crescimento econômico, a expansão da indústria automobilística e da infraestrutura e a modernização do país. Um símbolo deste plano foi a construção de Brasília, construída em tempo recorde, menos de 4 anos. Brasília representava a integração nacional, desenvolvimento do interior e a modernidade. Por meta, a divisão foi feita por metas. O plano tinha 31 metas organizadas em 5 grandes áreas. A área energética teve como meta a construção de hidrelétricas, usinas e etc. O transporte foi focado em estradas, ferrovias, portos e aeroportos. A indústria pesada, automobilística, exemplo, a instalação da Volkswagen e de outras empresas de construção no Brasil. A educação, a ampliação de escolas técnicas, a alimentação, o apoio à agricultura e à produção de alimentos. Bom, meu nome é Carlson Marlon e eu vou falar sobre crises, abertura e desafios atuais. Bom, agora vamos falar sobre desafios e perspectivas. A indústria brasileira enfrentou várias crises ao longo dos anos, incluindo a crise econômica de 2014 e a pandemia de Covid-19. Essas crises expuseram vulnerabilidades estruturais da nossa economia e destacaram a necessidade de uma maior resiliência e adaptabilidade. A abertura econômica e a globalização também trouxeram desafios para a indústria brasileira. A competição internacional aumentou significativamente e as empresas brasileiras precisam ser mais eficientes e inovadoras para competir no mercado global. No entanto, apesar desses desafios, há oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento. A indústria brasileira pode se beneficiar da adoção de novas tecnologias, como a inteligência artificial e a internet, para aumentar a eficiência e a produtividade. Além disso, a expansão da indústria de serviços, como tecnologia da informação e logística, pode ser um motor importante de crescimento. Para superar esses desafios e aproveitar essas oportunidades, é fundamental que o governo e o setor privado trabalhem juntos para criar um ambiente de negócios favoráveis e competitivos. Isso pode ser investindo em infraestrutura, reformas tributárias e burocráticas, e programas de apoio à inovação ao desenvolvimento tecnológico. Com essas ações, podemos fortalecer a nossa indústria e garantir um futuro mais próspero para o Brasil.